Boa noite. Olá, boa noite. Executivos da Odebrecht investigados na Lava Jato e o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, decidem fechar acordo de delação premiada. E agora há pouco, o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o juiz federal Sérgio Moro envie para o STF as investigações da Operação Lava Jato que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, as investigações sobre Lula saem da alçada de Moro. Polícia belga ainda procura suspeito de ataques terroristas em Bruxelas e o Estado Islâmico assumiu a autoria da série de atentados que matou dezenas de pessoas e deixou mais de 200 feridos. Essas e outras notícias em 1 minuto, logo após um rápido intervalo. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta terça em A Máquina, Fabrício Carpinejar vai bater um papo com Newton Canito, roteirista, cineasta e ex-secretário do audiovisual. Oi, Máquina, eu tô um pouco preocupado porque eu falei umas coisas que eu não sei se eu devia falar. Então eu queria te pedir que você guarde alguns segredos entre nós. A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Mais cenas de barbárie na Europa. A Bélgica entrou em alerta máximo para atentados depois de 2 bombas explodirem no aeroporto e outra numa estação de metrô na capital Bruxelas. O Estado Islâmico reivindicou a autoria. Ainda não há um balanço oficial de vítimas, mas a imprensa local contabiliza ao menos 34 mortos e 200 feridos. Veja como tudo aconteceu. Duas explosões quase simultâneas aconteceram na área de embarque do aeroporto de Bruxelas às 8 da manhã, horário local, 4 da madrugada em Brasília. Uma das explosões foi provocada por um suicida. A outra bomba estaria numa mala. As autoridades informaram que encontraram uma terceira bomba que foi desativada. Os ataques aconteceram na área que fica antes da revista de segurança. Testemunhas relatam que a primeira explosão aconteceu perto dos balcões da Swissair. A segunda foi perto de uma unidade do café Starbucks. Um funcionário do setor de bagagens disse que ouviu um homem gritar palavras em árabe e então aconteceu uma grande explosão. E o aeroporto se transformou em um cenário de guerra. Passageiros e funcionários em pânico correram para fora do prédio. A rede de televisão pública relatou que policiais encontraram um fuzil Kalashnikov perto do corpo de um terrorista. Cerca de 1 hora depois, aconteceu a explosão dentro de um vagão do metrô, na estação de Malbec, no coração da capital belga. O trem estava deixando a estação. A estação Malbec fica bem perto de prédios dos escritórios da União Europeia. Bruxelas está paralisada. Todo o sistema de transportes públicos foi interrompido. Mais de 1.000 voos que passariam por Bruxelas foram desviados. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade em um comunicado divulgado pela internet. O texto em francês e árabe diz que os autores do ataque foram cuidadosamente escolhidos e usaram cintos explosivos, bombas e metralhadoras no aeroporto e no metrô. O Estado Islâmico prometeu ainda dias muito sombrios e disse que o que virá será mais duro e mais amargo. A polícia e o exército continuam fazendo buscas, mas até agora ninguém foi preso. As autoridades divulgaram imagens de 3 suspeitos que estariam no aeroporto hoje pela manhã. As imagens captadas pelas câmeras de segurança do aeroporto de Bruxelas mostram os supostos autores dos atentados. 3 homens empurram os carrinhos de bagagem. 2 deles podem ter cometido ataques suicidas. O terceiro, de óculos, jaqueta clara e chapéu, está sendo procurado.
Numa residência revistada em Bruxelas, os agentes encontraram uma bomba e uma bandeira do Estado Islâmico. O aeroporto só deve voltar a funcionar amanhã ao meio-dia. O metrô de Bruxelas foi reaberto ao público, cercado de soldados e agentes antiterror. Os moradores dizem que é preciso criar coragem e pegar o trem, porque a vida normal precisa ser retomada para que o terror não vença. Várias cidades da Europa fazem homenagens. Em Berlim, o portão de Brandemburgo está iluminado com as cores da bandeira belga. A Torre Eiffel também recebeu luzes e 1 minuto de silêncio foi observado em Paris. Alguns moradores de Bruxelas se reuniram em uma praça no centro da cidade para homenagear os mortos nos atentados. Flores, desenhos, velas e bilhetes foram colocados na frente do prédio da Bolsa de Valores da cidade. Nosso comentarista de política internacional, João Batista Natali, analisa mais esse bárbaro atentado na Europa. Com relação aos atentados de Bruxelas, a pergunta que podemos fazer é a seguinte: como é que a polícia belga não conseguiu evitar a ação dos terroristas? Vejam que foi na Bélgica que os terroristas planejaram os atentados de Paris no mês de novembro. As redes de convertido ao Estado Islâmico são formadas por jovens que não têm antecedentes policiais. Os terroristas não aparecem no radar que monitora a movimentação dos suspeitos. É até possível que os responsáveis pelas explosões de hoje na Bélgica não tenham sequer passado pela Síria ou pelo Iraque para períodos de treinamento. Pelo menos 3.500 jovens europeus já treinaram nesses campos, montados em territórios controlados pela organização radical muçulmana. O Estado Islâmico está perdendo a guerra militar na Síria. Esses terroristas podem perder de um lado, mas ganhar de outro. Foi o que eles conseguiram mais uma vez demonstrar. O resultado de tudo isso é que a Europa voltou mais uma vez a sentir medo. É justamente isso que esses canalhas procuraram fazer. É assim que o mundo gira. Boa noite. A empreiteira Odebrecht voltou a ser o centro das atenções da Operação Lava Jato. Nessa nova fase da investigação, a Polícia Federal desmontou um verdadeiro departamento de propinas dentro da empresa. Informações reveladas em e-mails, planilhas, arquivos de computador embasaram a ação de hoje da Polícia Federal, que cumpriu mandados em 8 estados e no Distrito Federal. Os documentos foram apreendidos em operações anteriores na casa de funcionários, escritórios e na sede da Odebrecht em São Paulo, onde hoje não houve buscas. O Ministério Público Federal descobriu que a empreiteira mantinha uma espécie de departamento com funcionários especialmente designados para cuidar da contabilidade clandestina. Era o chamado setor de operações estruturadas. O pagamento da propina, milhões de reais em dinheiro vivo, aconteceu até novembro do ano passado. Ou seja, o esquema continuou ativo, mesmo depois da prisão do então presidente do grupo. Há indícios de que Marcelo Odebrecht, preso desde junho e já condenado num dos processos da Lava Jato a 19 anos de prisão, comandava o esquema de pagamentos. Sim, no material que nós encontramos há uma menção expressa à sigla dele, MBO, como responsável por requisitar algum desses pagamentos, inclusive alguns pagamentos relacionados ao codinome Feira, que é um codinome que nós já estabelecemos que está vinculado ao casal João Santana e Mônica Moura. Na mira de executivos e doleiros, a nova fase da Lava Jato encontrou rastro de propina também em obras que a Odebrecht executou para governos estaduais e prefeituras. Entre os contratos suspeitos estão o do aeroporto de Goiânia, o de obras da empresa de trens metropolitanos de Porto Alegre, o do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e o do estádio do Corinthians, em São Paulo. O vice-presidente do clube, André Negão, teria recebido propina de R$500 mil da Odebrecht. O nome dele consta de uma planilha secreta sob o codinome Timão. É claro que a Lava Jato tem um foco básico na Petrobras. Entretanto, ela está no combate da corrupção e tendo provas de corrupção, seja qual for a empresa, seja qual for o partido, seja qual for o governo, nós vamos dar encaminhamento às investigações. E todos os executivos da Odebrecht envolvidos na Lava Jato, incluindo o ex-presidente do grupo, Marcelo Odebrecht, decidiram fechar um acordo de delação premiada.
A empreiteira deve fechar também um acordo de leniência com o governo federal. A confusão que você acompanhou ontem aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10, em frente à PUC, continuou hoje. Os estudantes consideraram que a polícia agiu com violência e isso gerou novos protestos. O ato de hoje de manhã reuniu alunos de vários cursos da PUC de São Paulo. O protesto, convocado pelas redes sociais, teve como objetivo reclamar da ação policial na noite anterior. Os estudantes se reuniram em frente à universidade e saíram pelo campus gritando. Foi o mesmo hino que eles cantaram ontem, minutos antes de começar toda a confusão. Estudantes de administração e economia organizaram um ato contra o governo e a corrupção em resposta à manifestação que aconteceu a favor do governo na semana passada no Tuca. Logo após o início do protesto, eles foram rebatidos por um grupo favorável ao governo Dilma. A PM usou spray de pimenta, bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para dispersar os estudantes. Esta não é a primeira vez que a PUC é palco de manifestações políticas. O Tuca foi inaugurado em 1965 e em 1977, durante uma assembleia da UNE, na época da clandestinidade, a polícia chegou a invadir o teatro e o campus da PUC. Durante o confronto, muitos estudantes ficaram feridos e mais de 700 foram presos. Em 1984, o Tuca foi vítima de um incêndio, suspeita de um ato criminoso que a perícia nunca chegou a uma conclusão da causa do fogo que destruiu quase todo o teatro. A reitoria da PUC enviou um ofício ao governador Geraldo Alckmin para repudiar a ação da Polícia Militar ontem à noite aqui no campus. A PM, em nota, disse que só usou bombas de gás lacrimogêneo e balas de borracha para conter a atitude de estudantes que estavam jogando latas e garrafas. Mas o estopim de toda essa confusão ainda gera polêmica, porque tanto estudantes que são contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, quanto alunos que são a favor do impeachment, dizem que a culpa é do outro grupo. Este aluno do curso de economia diz que a violência começou com o grupo que defendia o governo. Houve 3 tentativas de agressões das pessoas pró-PT aos nossos colegas. Eles vieram para cima em 3 diferentes tempos e, inclusive, tentaram invadir o trio elétrico diversas vezes e a gente tentando controlar a situação. Agora à noite, vários alunos da PUC de São Paulo, pró-governo Dilma, fizeram a leitura de uma nota aprovada em assembleia na manhã de hoje. Esse documento cobra da reitora Ana Sintra um posicionamento oficial diante do que considera a ação repressiva e desproporcional da PM ocorrida na noite de ontem em frente ao prédio da universidade. Agora à noite, um novo protesto de cerca de 200 alunos da PUC percorreu as ruas do bairro de Perdizes. Embora o grupo manifestasse contra a violência policial e a favor da permanência da presidente Dilma, com gritos de não vai ter golpe, moradores de edifícios aqui no bairro fizeram um panelaço pedindo fora a Dilma. Os alunos fecharam por meia hora a Avenida Matarazzo. O trânsito ficou complicado e houve pequenos tumultos com alguns motoristas que tentavam furar o bloqueio. A investigação contra o ex-presidente Lula continua com o juiz federal Sérgio Moro. Isso aconteceu porque os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram manter suspensa a nomeação dele na Casa Civil. Hoje foram tomadas 2 decisões. A ministra Rosa Weber rejeitou o pedido da defesa de Lula para manter no STF o inquérito contra ele. Na sexta-feira passada, o ministro Gilmar Mendes barrou a nomeação de Lula para a Casa Civil e devolveu as investigações para a Justiça Federal do Paraná, sob o comando do juiz Sérgio Moro. Mendes argumentou que Lula foi nomeado para ter foro privilegiado na Justiça. Rosa Weber afirmou que não cabe propor um habeas corpus para derrubar uma decisão de um ministro do próprio STF. A outra decisão, no mesmo sentido, veio do ministro Luiz Fux. Ele rejeitou um pedido da Advocacia Geral da União para anular a decisão do ministro Gilmar Mendes, que impediu Lula de assumir a Casa Civil. Fux, como Rosa Weber, lembrou que o STF entende que um mandado de segurança não pode ser usado como recurso para tentar reverter uma decisão de um ministro do Supremo. Tanto a defesa de Lula quanto a Advocacia Geral da União ainda podem recorrer ao plenário do STF.
E apesar do imbróglio jurídico da posse de Lula não estar resolvido, o nome do petista apareceu hoje no Diário Oficial da União como ministro de Estado-chefe da Casa Civil. Os partidos de oposição ao governo pretendem impedir uma investigação. E com essa turbulência política, as notícias mudam a todo instante. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou agora há pouco que o juiz federal Sérgio Moro envie para o STF as investigações da Operação Lava Jato que envolvem o ex-presidente Lula. Com a decisão, as investigações sobre Lula saem da alçada de Moro, que é responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. A determinação de Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo, não derruba a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação de Lula do cargo de ministro da Casa Civil. Porém, viabiliza outra determinação de Gilmar Mendes, que na mesma decisão havia determinado que as investigações sobre Lula ficariam com Moro. Na decisão, o ministro Teori Zavascki atende um pedido do governo que apontou irregularidade na divulgação de conversas telefônicas entre Lula e a presidente Dilma Rousseff. E a presidente Dilma falou hoje num evento com juristas que não vai renunciar. Ela voltou a chamar o pedido de impeachment de golpe. Batizado de Encontro com Juristas pela Legalidade da Democracia, o evento contou também com a presença de advogados, juízes, promotores e professores de direito. Dilma recebeu apoio e fez um duro discurso. Aqueles que pedem a minha renúncia mostram a fragilidade da sua convicção sobre o processo de impeachment. Por quê? Sobretudo, tentam ocultar justamente esse golpe contra a democracia. E eu posso assegurar a vocês que eu não compactuarei com isso. Por isso, não renuncio em hipótese alguma. A presidente criticou mais uma vez a divulgação das gravações de telefonemas entre ela e o ex-presidente Lula. A justiça brasileira fica enfraquecida e a Constituição é rasgada quando são gravados diálogos da presidenta da República sem a devida, necessária e imprescindível autorização do Supremo Tribunal Federal. Dilma reafirmou que não cometeu nenhum crime de responsabilidade, hipótese prevista na Constituição para que um presidente da República seja afastado do cargo. Ainda durante o encontro com juristas, a presidente Dilma falou que o processo de impeachment é uma ilegalidade e que condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que pode cometer contra qualquer pessoa. O nosso comentarista de política, José Neumann e Pinto, fala hoje sobre o discurso da presidente Dilma. Nós temos que reconhecer que esse pessoal da Lava Jato tem uma criatividade e uma grande observação da realidade ao batizar as fases. A 26ª chama-se Xepa. Estamos no fim de feira e todas as frutas estão podres. E o sinistro falastrão Eugênio Aragão, ministro da Justiça, não avisou a Dilma ali do lado dele naquela festa. Pois é, nesse fim de feira, a Dilma fez uma reunião de boteco, pé sujo na posse do Lula na quinta-feira. E hoje, uma reunião festiva de aniversário de partido político, né? Ela fez um discurso com o qual eu sou obrigado a concordar. Não vai ter golpe. Parabéns, foi a primeira vez na vida que ela falou uma coisa com que eu concordo. Agora, eu digo o seguinte, é que ela é uma pessoa absolutamente irresponsável, porque ela não resolveu a crise moral, aceitou, fez olhos cegos e ouvidos moucos para o roubo na Petrobras, que era a área dela. Ela criou uma crise política porque é inábil e agora está criando uma crise institucional, atacando de forma irresponsável, eu repito, a justiça. Eu volto direto ao assunto na quinta-feira, um dia antes. Em pé.
Conselho de Ética da Câmara dos Deputados vai pedir ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República o acesso a informações sobre Eduardo Cunha. A entrega da defesa dele foi feita ontem. Com isso, a investigação sobre quebra de decoro entrou na fase de coleta de provas. Na sessão de hoje, o relator do processo, o deputado Marcos Rogério do DEM, não compareceu porque está viajando. A proposta de trabalho, redigida por ele, foi lida pelo presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PR. As informações que serão pedidas ao Supremo e ao Ministério Público referem-se a inquéritos e denúncias sobre Cunha. Apesar de o presidente poder definir sozinho nesse caso, Araújo decidiu colocar em votação. Alguns deputados reclamaram. Eu sinceramente não estou entendendo por que nós estamos votando isso aqui. Araújo admitiu que o Conselho de Ética está lento e fez comparações com a Comissão Especial do Impeachment. Ele disse que se estivessem em uma corrida da Fórmula 1, o Conselho de Ética estaria em um carro pilotado pelo Barrichello. Ele também reclamou de cortes de verbas que atingem o Conselho. O presidente da Câmara listou 8 testemunhas de defesa. O relator também poderá convidar pessoas para prestar depoimento, mas, por enquanto, ainda não há nenhum convite. A delação premiada do senador Delcídio do Amaral não será incluída na comissão especial que analisa o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas poderá ser citada pelos deputados em discursos e votos. Ontem, o relator Jovaí Arantes, do PTB, disse que levaria em conta a delação. Mas deputados governistas argumentaram que o documento foi anexado após a abertura do processo. Na sessão de hoje, o presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, justificou a mudança. Ele afirmou que não é competência da comissão produzir provas e que estava tendo uma cautela jurídica ao não aceitar formalmente a delação. O deputado Paulo Teixeira, do PT, pede que Dilma seja novamente notificada, já que a delação foi retirada. Se isso ocorrer, o prazo de defesa de 10 sessões plenárias da Câmara será reiniciado. Já ocorreram 3 até hoje. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, fez críticas à proposta. Isso são manobras protelatórias. A verdade que está havendo é manobra do PT. Continuamos falando de política, mas aqui em São Paulo. O secretário estadual da Casa Civil, Edson Aparecido, do PSDB, vai deixar o governo na próxima sexta-feira, dia 25. Segundo ele, a decisão não tem nada a ver com a investigação do Ministério Público, onde ele é suspeito de enriquecimento ilícito. Aparecido prestou depoimento hoje aos promotores. O depoimento durou cerca de 2 horas. Aparecido apresentou justificativas para a compra do apartamento onde mora, na Vila Nova Conceição, bairro nobre da capital. O Ministério Público suspeita que ele tenha pago apenas 1/3 do valor de mercado em 2007. O imóvel pertencia a uma construtora que tem contratos com o governo. O secretário prestou depoimento sem advogado e colocou o próprio sigilo bancário e fiscal à disposição do Ministério Público. Ele também disse que a compra do imóvel foi declarada à Receita Federal e à Justiça Eleitoral. E no terceiro dia da visita histórica a Cuba, o presidente dos Estados Unidos voltou a falar sobre o fim do embargo econômico ao país, que já dura 55 anos. No seu discurso histórico, Barack Obama se dirigiu ao povo cubano e fez um pedido de reconciliação entre as duas nações. Vim aqui deixar para trás os últimos vestígios da Guerra Fria nas Américas. I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas. O pronunciamento aconteceu no mesmo local onde Calvin Coolidge, o último presidente norte-americano a visitar Cuba, falou há 88 anos. I have come here to extend the hand of friendship to the Cuban people. Em outro momento, falando em espanhol, se dirigiu à juventude cubana e afirmou: as pessoas deveriam se expressar livremente e sem medo. I believe citizens should be free to speak their mind without fear. Em um discurso que foi aplaudido até pelo presidente de Cuba, Raul Castro. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Obama encerrou o discurso com uma frase em espanhol, emocionando as 1.300 pessoas que estavam presentes no Grande Teatro de Havana. Sí se puede. Muchas gracias. Thank you. O último compromisso oficial de Obama foi num jogo de beisebol entre Tampa Bay Rays, da Flórida, e a seleção cubana de beisebol.
E o Jornal da Gazeta, edição das 10, vai ficando por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, Gabriel. Tchau, Ju. Tchau para todo mundo. Valeu pela companhia, pessoal. Vocês ficam agora com A Máquina, com Fabrício Carpinejar. Até amanhã. Unifon recebe o Grupo Rádio Táxi no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora A Máquina. Jornal da Gazeta, edição das 10. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação.